Ouve-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá a fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Amém. Senhor Deus e Pai, nós Te agradecemos por esta oportunidade tão rica e abençoada, Senhor, que Tu nos dás de podermos estar em Tua casa, lendo a Tua santa palavra, tendo comunhão com os irmãos aqui presentes. Queremos Te pedir, ó Pai, que a Tua palavra possa fazer diferença em nós, em nossos corações. Penetra também, Senhor, esta palavra nos corações daqueles que estão participando conosco através da transmissão do culto desta noite. Queremos Te pedir uma bênção toda especial, ó Pai, para a Tua igreja, em especial para a Tua igreja aqui. E também, Senhor, para o nosso país, mormente nesses momentos tão difíceis em que nós estamos atravessando. Nesta noite, ó Pai, fala ao nosso coração. Recebe os nossos louvores e as nossas ações de graças e nos perdoa pela mediação unicamente válida de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Os irmãos podem sentar, teremos um momento de louvor agora. Graças e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos erguer nossas mãos, louvar o nosso Deus, ao erguermos as mãos. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor, poderoso.
seja sempre esse nosso prazer, conhecer mais o nosso Deus. Porque o que seria dos nossos dias se não conhecêssemos o nosso Deus, se não pudéssemos desfrutar do seu amor? Louvemos ao nosso Deus. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Pertence a ti, pois a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração. Eu não poderia viver sem ti, eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois a tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus sonhos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 51. Este é um salmo de confissão e arrependimento. O salmista diz:
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Nosso estudo não vai ser diretamente sobre este salmo. Nós estamos lendo este salmo porque estudamos há 15 dias o início da doutrina do pecado. E não estamos estudando a doutrina do pecado para nós nos sentirmos mais pecadores, ou para nós ficarmos tristes, acabrunhados, envergonhados, impuros, indignos. Não é este o nosso objetivo. O nosso objetivo de estudarmos esta doutrina é porque primeiro a Bíblia fala sobre este assunto. E tem muito a ver do nosso comportamento e da nossa vida em relação a Deus. É isso porque nós precisamos ser conscientes do que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos pecadores. Paulo diz: de nada me argui a consciência, ou seja, de nada me acusa, me ataca a minha consciência. Contudo, nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Não adianta você pensar que não é pecador.
Não adianta ninguém pensar que não é pecador, ou que não peca, ou que não erra. Todos nós erramos. Não estamos condenados, porque Deus já nos salvou em Cristo. Mas vivemos no mundo de pecado. Existe até uma expressão de um estudioso, escritor, que diz a respeito da igreja. A igreja é uma comunidade de pecadores, dirigida por um homem que também é pecador. Ou seja, pastores não são santinhos, nem tampouco santarrões. Eles pecam como todo mundo peca, eles erram como todo mundo erra. Existe um ditado popular de que de todas as pessoas são iguais e de que ninguém é melhor do que ninguém. Até certo ponto, isso em termos teológicos, doutrinários, isso é verdade. Mas se nós pensarmos mais em termos humanos, nós vamos ver que a coisa não é bem assim. Existem homens de bem, existem mulheres de bem. E existem homens maus. E existem mulheres más também. Em tese, sempre alguém é melhor do que alguém. Isso não são qualidades para a salvação. Mas você não pode dizer que um homem honesto, trabalhador, digno, honrado, que passou durante toda a sua vida cuidando de sua família, trabalhando noite e dia e noite para manter a sua família, sempre dando um bom exemplo aos seus filhos e a toda a sua família. Você não vai dizer que este homem é igual àqueles que vivem o tempo todo traficando e fazendo coisas erradas, e matando e roubando, fazendo tudo que não deve ser feito. Assim também como mulheres honradas e dignas são diferentes de outras que não são. Isso não significa que essas qualidades levem a pessoa ao céu em absoluto. Porque ninguém é salvo pelas qualidades que tem, mas pelo sangue do Senhor Jesus. A consciência é que nos ajuda a distinguir as coisas. A consciência nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal. Portanto, o pecado está provado pela consciência. Para alguns estudiosos, especialmente os religiosos, o pecado é uma convicção universal. Todos os povos, com todos os tipos de religião, estão conscientes do pecado e do que o pecado é especificamente. Todas as religiões entendem que existe um ser supremo a quem os homens devem obediência. E quando eles não encontram esse ser supremo, eles atribuem algum astro a alguém ou a alguma coisa, um superpoder a quem ele possa adorar. Assim é que se afirma que no Antigo Egito tudo era Deus, menos Deus. Ou seja, Deus não era Deus no Egito. Mas fora isso, existiam muitos deuses. O historiador grego Heródoto, ele diz, por exemplo, que os deuses dos egípcios foram levados para o mundo grego. E resultado, lá, entre a Grécia e depois os romanos, tudo era Deus. Paulo fala sobre isso no capítulo 17 de Atos. Quando ele estava em Atenas, passando e observando os objetos do vosso culto, e vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Os gregos tinham tantos deuses que chegaram ao ponto de dizer, talvez exista um Deus que nós não conhecemos.
Veja o que Heródoto diz, que os deuses dos egípcios foram levados para os gregos. Então os gregos disseram, é possível que exista um Deus que nós não conhecemos. Mas para que a fúria desse Deus não venha sobre nós, nós vamos construir um altar a Ele. E assim nós vivemos bem com todo mundo. E construir um altar ao Deus desconhecido. E Paulo pegou justamente essa deixa. Ele disse, porque passando e observando os objetos do vosso culto, dos vossos cultos, eu encontrei também um altar, que está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é justamente o Deus que eu estou anunciando. É aquela velha história, de boa intenção também se peca. Aliás, as pessoas dizem que o inferno está cheio de gente bem intencionada. Ou as pessoas às vezes dizem, não, mas se eu faço as coisas e é de boa intenção, eu não peco. Peca. Até na questão do direito, isso acontece. Quando você faz alguma coisa que não é o que você deseja fazer, mas que ocorre um crime, por exemplo, um acidente no carro pode matar alguém, ou você brincando com alguém, a pessoa pode cair e bater com a cabeça, quem sabe, na quina do poste ou da calçada e morrer. E você paga pelo crime. Você não teve a intenção de fazer. Mas isso não significa que você é isento. É chamado o crime culposo, não doloso. Explico. O dolo é aquilo que você quer atingir, você quer fazer. Quando alguém mata porque quer matar. Isso é um dolo. A culpa é quando você comete um crime que você não quis cometer. Assim é que se o carro é seu, e você deixar o carro e não deixou no freio de mão, não deixou em marcha, e ele arriou um pouco e bateu numa pessoa e feriu a pessoa, então você vai pagar por aquele crime, pelo objeto que é seu. É um dolo. Aliás, é a culpa, não é o dolo. Você não quis fazer aquilo, mas você é culpado pelo que é seu. Em tese, nós somos pecadores, diz a Bíblia. Por que criancinhas, prestem bem atenção, por que criancinhas eram atiradas no fogo ao deus Moloque, lá na Bíblia? Criancinhas, tenras. Por que eram atiradas no templo dos deuses pagãos, lá no fosso? Porque ainda hoje, criancinhas são atiradas no rio Ganges, na Índia, para alimentar crocodilos. O missionário passou e viu uma senhora com 2 filhos, um já grandinho, brincando. E uma criancinha mais nova, e parece que tinha alguma deficiência nos braços da mãe. E o missionário passou e, quando voltou, viu que a criancinha que estava brincando, a maiorzinha já não estava mais com a mãe. E ele perguntou à mãe pela criancinha. Sabe o que ela respondeu? Pense nisso. Eu não sei, lá na sua religião, missionário, eu não sei. Mas na minha religião a gente dá o melhor para Deus. É ter jogado a criancinha que estava brincando no rio Ganges. Por quê? Por que pessoas fazem isso? Por causa do pecado. Qual a razão de existir atos
de ascetismo. Eu não como isso, eu não participo daquilo outro. Ou de flagelo. Pessoas que deixam de comer, pessoas que sofrem. No tempo da reforma, por exemplo, havia os flagelos, as pessoas se chicoteavam, pensando em santificação. E por que atos de humilhação? Porque existe uma consciência de que as pessoas são pecadoras. Elas têm essa consciência. E os altares manchados de sangue são oferecidos animais e até pessoas por causa dessa consciência de pecado. Tudo é uma confissão de pecado e uma tentativa de se justificar. O patriarca Jó pergunta como se justificaria o homem para com Deus. Se fosse possível que eu me justificasse diante de Deus, eu me tornasse justo diante de Deus, vocês achariam que teria sido necessário o Senhor Jesus Cristo vir para se fazer homem, assumir a nossa culpa? Em toda parte o homem sente que está sujeito a uma lei que distingue entre o bem e o mal. Sente também o que ele é propenso a fazer as coisas erradas, porque é o desejo natural da carne. Se nós pecamos diretamente contra Deus, nós pecamos também durante a sociedade, mas nós pecamos até contra nós mesmos. Quando nós fazemos, por exemplo, quando falamos sobre flagelos, ou mortificar a própria carne. O ser humano sente que existe um ser superior, a quem ele deve prestar contas, e que se ele não fizer, peca. Por quê? Que é um erro. Podemos provar a existência do pecado também pela observação. Alguns certamente não creem, há muita gente que não crê na história de Adão e Eva. Mas ninguém descrê que toda a miséria humana é causada pelo pecado. Se nós não tivéssemos esse problema do pecado, nós viveríamos num mundo de santidade, em que tudo seria só maravilhas. Exemplos: lares arruinados, desmantelados, cenas de crime, crimes bárbaros, guerras, existência de prisões, explorações do trabalhador, repressão aos mais humildes, vícios de toda sorte, traição, roubo, desgraça. Tudo isso apresenta a triste evidência do pecado. É interessante que em nossa cultura, não somente em nossa cultura brasileira, mas na cultura mundial, mas vamos deixar a questão mundial que nós conhecemos pouco, e no Brasil quase nada, né? E pensemos mais em nossa sociedade brasileira. Morre uma pessoa e a mídia, a televisão, jornais, revistas, cuida de exaltar aquela pessoa como se ela fosse santa, maravilhosa, extraordinária. O último artista que nós temos conhecimento que morreu foi Mr. Kevin, né? MC Kevin. Kevin, né? Kevin. Mas ele não é Kevin, não, ele vai para lá. MC Kevin. A televisão não fala do mundo das drogas que ele vivia. Drogas e muita.
Mas 10 anos não diz o que ele estava fazendo lá, naquele apartamento no hotel. E nunca ninguém vai saber o que realmente aconteceu. É lógico que para a mamãe é um santo. Para a sociedade, o artista é extraordinário. Afinal de contas, existe pecado no mundo artístico? Existe? Não. Drogas, separações, sexo toda hora, miséria. É pecado? Não. As pessoas que galgam posições, nome, fama, glória, elas pecam? Para a televisão? Não. Para os jornais? Não. Não. Ontem eu assistia, às vezes eu costumo surfar pelo YouTube, especialmente quando se diz a respeito de sermões, de palestras e tal. E eu, numa dessa surfada lá no YouTube, encontrei uma mensagem lá. Não é de um pastor presbiteriano, aliás, nem eu conheço, não sei nem qual é a denominação dele, não sei. Mas eu sei que eu gostei da linha de pensamento dele. Talvez eu tenha gostado porque bate com a minha, né? Se fosse diferente, não teria gostado. Quando ele fala, por exemplo, da homossexualidade, aquilo que eu já disse aqui na igreja, talvez seja por isso que eu gostei da palavra. Quando eu disse que eu não digo que o homossexual é doença, porque eu não vejo que seja uma doença. E se disser, vai responder judicialmente. Se disser que é desvio de conduta, opa, é discriminação, é homofobia. Aliás, isso deu uma conversa até lá em casa, quando o meu neto disse, o senhor é homofóbico? Aí eu disse, você vive comigo há 21 anos. Você já me viu perseguir alguém? Já me viu? Aí eu disse, cara, já me viste perseguindo alguém? Eu dirigi o colégio que dizia que tinha 3 ou 4 professores lá que eram homossexuais. Você já me viu, pelo menos, perseguir qualquer um deles? Qualquer um deles? Não, nunca persegui ninguém. Nem persigo, nem ataco. Agora é o seguinte, dizer que é pecado é à luz da palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus. Eu não digo que é doença, não digo, que é desvio de conduta, não, mas que é pecado é, à luz da palavra de Deus. Podemos provar a existência do pecado pela observação. Alguns certamente não creem nessa história de Adão e Eva, mas ninguém descrê que toda a miséria humana é causada pelo pecado. Se nós que somos os brasileiros, formados de famílias tradicionais, fizéssemos um movimento para não assistir em qualquer canal de televisão, ou qualquer rádio, qualquer coisa, propaganda, qualquer coisa, que atacasse a família, a moral, a idoneidade da família. Se o povo brasileiro fizesse isso, nós quase que não teríamos televisão. Mas nós aplaudimos. Faz um programa na televisão e ainda você tem que telefonar, e se telefonar, você sabe quanto eles ganham só você telefonando para lá. Só um telefonemazinho, quanto ele ganha no final? Quanto a televisão ganha? Dá Ibope, coloca o canal lá em cima, ele plantando miséria dentro de sua casa. É o quadro que nós temos visto. Como consequência do pecado, lares arruinados, cena de crime, guerras, existência de prisões e mais prisões, exploração do trabalhador, repressão aos mais humildes,
vício de toda sorte, traição, roubo, desgraça. A cada dia, separações e mais separações, vítimas inclusive dessas separações, dessas propagandas. Bem, argumentam eles, mas entre os animais, os mais fortes sempre vencem os mais fracos. Existem ainda os predadores, uns devorando os outros, e os mais fracos sendo devorados. Isso faz parte da lei de sobrevivência. E nem por isso existe erro na natureza. Até aí é verdade. Mas isso aí não é silogismo. Porque o homem é diferente. Deus nos fez diferentes. Deus nos deu inteligência e capacidade e discernimento para saber o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E para nós sobrevivermos, não precisamos viver num mundo de pecado e de miséria assim. Assim mostramos que o pecado existe, está provado, e que é uma atitude de omissão ou de comissão contra Deus. Vamos aprender essas duas expressões. Omissão é quando eu não faço aquilo que Deus quer que eu faça. Isso é omissão. Comissão é quando eu faço alguma coisa que Deus proíbe que eu faça. Omissão é não estar de acordo com. Não estar de acordo com é simples, para você que possa entender. É você calçar para as mulheres 35, 36, 34, e aí você querer comprar um sapato 40. Está errado. Ou você calçar 40 e querer calçar um 38. Não vai dar. Não está de acordo com a forma. Não está de acordo com a forma. Provado pela Escritura Sagrada, a história bíblica é a história de Deus com a humanidade. Deus nos fez. Deus nos criou. Ele nos fez. Não importa se A, B ou C, e eu já conversei muito com as pessoas, de onde você veio? Não, eu sou um produto da evolução. Até uma história engraçada, né? Do filho que correu para o pai e disse: pai, de onde nós viemos? De onde eu vim? Aí ele foi explicar: não, você veio de papai, de mamãe, instinto foi a criação de Deus. Oh, pai, mas mãe disse que eu vim lá dos animais. Tá? Eu disse: bom, eu estou falando da minha família, não é da família de sua mãe. Não é? A família de sua mãe é outra história. De onde nós viemos? De onde você acha que veio? De onde? Alguns chegam até a dizer: bom, nós viemos de uma ameba. Ah, então está explicado. A ameba é um ser unicelular, só tem uma célula, ela não se desenvolve. Se não desenvolve, não pensa nada. Então você não pensa nada mesmo, você é igual a ameba, não pensa nada. Eu prefiro a explicação divina. Nós viemos de ti, Senhor. Tu nos criaste. Tu nos plasmaste. Agostinho diz: nós viemos de ti, Senhor, e nossa alma não descansará enquanto não voltar para ti. Então a história bíblica é a história deste homem criado por Deus, a história da humanidade, da criação, da queda, do relacionamento de Deus com o homem, e também da busca constante de Deus ao ser humano. Toda a história bíblica tem como fundamento justamente isso: é Deus nos procurando, Deus querendo o nosso bem, é o homem se afastando de Deus, do seu Criador, e o Criador buscando a sua criatura. Já vimos que está provado pela consciência, no íntimo de cada um de nós existe uma voz que clama todas as vezes
que erramos. Você está errado, você errou. E nós sabemos quando erramos. É provado pela observação, ou seja, observando a questão comportamental do ser humano, nós vemos como muitas pessoas e nós mesmos erramos. Nós sabemos até pelas leis de repressão, porque existem tantas leis em todos os lugares. Ou você pensa que até entre os índios não existe lá suas leis, se não escritas, mas existe a tradição. Mas no nosso caso existem leis penais, civis, trabalhistas, colocando cada coisa no seu lugar, porque senão nós iríamos viver realmente a lei da selva, os mais fortes sempre devorando os mais fracos. Provado até pela literatura, a literatura está cheia de depravação humana. Pecado é transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4. 1 João 3,4. É resultado de uma transgressão da lei de Deus. Deus diz, faça isso, a gente não faz. Ou faz ao contrário. Amarás o teu próximo, nós odiamos. Não matarás. E as pessoas devoram umas às outras. Às vezes você não mata tirando a vida da pessoa, mas mata tirando a moral da pessoa, os bons costumes da pessoa, levantando falso contra as pessoas. Isso é uma forma de matar. Quando você fica tão envergonhada a tal ponto de não querer mostrar a sua cara no mundo, colocar, digamos, sair da porta de casa, você moralmente está morto. Não é isso que está acontecendo muitas vezes? Toda iniquidade é injustiça, é pecado, diz 1 João 5,17. Mas há uma coisa importante que precisamos pensar, e é pensar como igreja do Senhor Jesus, que pecado é desarmonia com Deus e oposição às suas perfeições. Como seria este mundo se não fosse o pecado? Aí todo mundo responde logo, não seria esse mundo, seria o céu. Porque tudo estaria harmonizado com o que Deus quer. O que é que destrói uma família, o que é que destrói um lar, o que é que destrói uma sociedade? É quando a gente quebra as leis da boa convivência, inclusive. Em própria casa. Se todos concordarem em um bem comum, as coisas funcionam. Mas na hora que um vai e quebra aquele princípio, que foi um princípio estabelecido por todos, cria confusão. Cria confusão. Basta que alguém chegue e diz, mas eu não penso assim. Você não pensa. Mas se a maioria concordou que a maneira melhor de conviver, não para o seu bem particular, e preste bem atenção, a nossa vida não pode ser vivida simplesmente em meu bel prazer, porque eu quero, porque eu penso, porque isso é bom para mim. É bom para todos. Por isso que o bem comum está acima de todos. Não é o que você quer, é o que a maioria quer, deseja. E quando a maioria concorda com um princípio estabelecido, é muito simples. Eu não sei na casa de cada um, mas se na sua casa há uma convenção de seu pai, sua mãe, sua família, de que o café da manhã é 7 horas, o almoço meio-dia, o exemplo só, e o café da noite, o jantar café é 7 horas. No mundo de hoje isso é muito difícil, porque cada um chega numa hora diferente, sai numa hora diferente, mas, pelo menos, a maioria que estiver em casa, se você está em casa, não está trabalhando ou vai chegar tarde, mas se você estiver em casa, a hora do café, 7 horas, uma hipótese, ou 6, não sei. Mas todo mundo convencionou, aí você diz, não, mas eu, mesmo estando em casa, eu quero tomar café às 8. Se eu estiver em casa, eu quero almoçar às 11 horas. Espera aí, mas todos vão almoçar meio-dia?
Aí você começa a transtornar, a mudar o ambiente, a quebrar a harmonia. A quebrar a harmonia. Então, o pecado é quebrar essa harmonia que Deus colocou para nós. É querer viver em oposição às leis de Deus. Isto é pecado. E eu estou concluindo, meus irmãos, nosso tempo está no limite. Pecado é um afastamento da lei de Deus. O pecado merece reprovação ou censura. Está sujeito ao castigo. Se você quebra, você vai receber a sanção. É tão simples. Você tem que passar aqui na avenida a 60 quilômetros. E ali tem um sinal. Aí você passa a 80, o que vai acontecer? Você vai ser multado. Porque você quebrou uma lei que existe. Mas pode ser pior. Ao invés de você obedecer a quilometragem, você correr demais. E chegar, porque quer chegar cedo demais e morrer. É a sanção. Você plantou, então você colheu o que plantou. É muito fácil a gente querer hoje desculpar todo mundo, perdoar todo mundo é maravilhoso, a pessoa boa, e quando morre a gente bota no céu. Você não notou que ninguém vai para o inferno? Já notou? Já notou que qualquer crápula que morrer, qualquer indivíduo que morrer, aí os colegas dizem que ele está lá no mundo, que Deus, lá no mundo com Deus. Você notou isso? Que ninguém vai para o inferno? É interessante isso. O pecado merece reprovação ou censura, está sujeito ao castigo. Agora, lembre-se disso. Cristo, ao assumir nossa culpa, tornou-se sujeito ao castigo. Cristo, quando assumiu nossa culpa, nosso pecado, ele tornou-se sujeito ao castigo, mas não mereceu censura ou reprovação. Vou explicar de uma maneira bem simples e rápida. Digamos que uma pessoa aqui deva uma certa importância, não esteja podendo pagar, e que eu queira pagar. É só um exemplo, viu? Não fique bem atento, viu aí? Só um exemplo. E que eu queira pagar. Eu me torno obrigado a pagar, me obriguei a pagar. Mas eu não posso ser censurado por ele ter tomado um dinheiro que não podia pagar. Entenderam agora? Eu sou obrigado a pagar, mas eu não mereço censura, porque ele tomou o dinheiro emprestado e não pôde pagar. Cristo, quando se empenhou por nós, o que foi acontecer? Ele tornou-se sujeito ao castigo, porque ele pagou a nossa culpa, assumiu a nossa culpa, mas ele não mereceu censura ou reprovação, pagou o preço. Assumir a dívida não significa necessariamente assumir a culpa. Pode ser um ato de bondade ou muito mais, um ato de misericórdia. Esse assunto que nós estamos estudando, volto a dizer no final agora, não é para que nós nos sintamos piores, nos sintamos totalmente fora do controle de Deus, ou que sejam pessoas que não tenham salvação, não é por aí. É que nós, conhecendo esse assunto, nós vamos ver a misericórdia de Deus em nós, e como foi maravilhoso, ou melhor, como é maravilhoso, essa doutrina da graça de Deus em nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus, nos colocando de pé agora, irmãos.
Que Segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo no seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Próximo domingo, nossa programação de escola dominical, começando às 9 horas. As pessoas vão chegando, já vão para as suas classes. Logo depois, teremos um pequeno intervalo e depois um culto especial, aniversário daí da mocidade, da nossa igreja, que nós damos graças a Deus pelos moços da nossa igreja. Então, será um culto festivo. Mesmo nesse momento de pandemia, de dificuldades, até da presença das pessoas, mas temos tido boas reuniões, esperamos ter também uma boa reunião no próximo domingo, dado o fato de ser também o aniversário da nossa UMP, não é, Mateus? Muito obrigado às pessoas que nos visitam, Deus abençoe a todos vocês e também às pessoas que agora estão nos acompanhando, até agora, pela internet. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada bigúmia. Nós te agradecemos pelo teu grande amor para com todos nós. Nós te agradecemos porque o sangue do Senhor Jesus nos lava, nos purifica de todo e qualquer pecado. Agora, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua boa mão. Perdoa e esquece os nossos pecados, pois nós te oramos pela mediação unicamente válida de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Santo e Divino Espírito repousem sobre nós, irmãos amados, sobre todo o povo do Senhor agora e para todos sempre. Amém.